Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar a história de Takamine, que é a presidente do conselho estudantil e a verdadeira deusa da escola, sempre no topo. Um dia Shirota-kun, que é o nosso protagonista, por acaso acaba testemunhando seu lindo corpo estonteante, né, de Takamine, o que acaba mudando completamente a sua rotina escolar, pois a partir desse momento a vida dele acaba virando de cabeça para baixo. Como eu digo de cabeça para baixo? Pois nada que ele estava vivendo até agora será como antes. E esse episódio está demais porque temos reencontros, né, inacreditáveis dentro desse episódio. E sim, estou falando de, por favor, coloque os Takamine-san. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Shirota acaba reencontrando uma antiga amiga de infância, que brincava muito com ele quando eles eram crianças. Eles sempre acabavam brincando bastante quando eram crianças. Ela era toda energética, pulava de um lado para o outro, brincava com ele bastante. E justamente naquele parque onde ele tinha encontrado a Takamine pela primeira vez, que ele conversava ali numa areazinha lá com ela, ficava um bom tempo depois, ele até parou para pensar nisso. Ele estava saindo de uma escola, acaba batendo nela, e na própria amiga de infância dele. Eles acabam conversando, ela reconhece ele abraça, só que ele não tinha reconhecido ela de primeira. Foi só ela falar o nome dela que ele acaba reconhecendo ela. Então eles passam um tempo juntos. Ela decide levar ele até o parque que eles costumavam brincar quando criança, para relembrar os momentos que eles passaram juntos, né? Para relembrar aqueles bons momentos que eles passaram juntos. Então ele simplesmente relembra, né, aquele momento que ele estava lá com aquela garota lá, só que ele não sabe o nome dela. Ele não sabe o nome dela, ele não sabe que é a Takamine. Que a Takamine é a garotinha que ele conheceu quando criança. Que é a garotinha que se apaixonou por ele, confessou seus sentimentos, só que naquele momento, naquele dia lá, ele não sabia como responder a esses sentimentos. E antes ela tinha perguntado para a Takamine, em um episódio ela acaba perguntando lá o que ele faria se ele visse a garota novamente, se ele olhasse a garota novamente, se ele soubesse que a garota continua sentindo as mesmas coisas por ele. Eu acho que a Takamine acabou seguindo ele para a mesma escola por conta dessa paixão, né? Tenho quase certeza disso. E naquele momento, eles acabam olhando para aquela... A garota, a amiga de infância do Shirota, acaba vendo aquela torneira, sabe? E decide fazer uma brincadeira de balões de água. Só que agora, como eles estão grandinhas e o corpo dela está um pouco mais desenvolvido, né? Principalmente na parte do peito, né? Brincar de balão de água seria um risco. Até porque acabaria molhando o corpo dela e deixando à mostra os seios, né? Mas ela mesma fala que devido à amizade deles, ela não se importa com o seu próprio gênero. Então ela não se importaria que pelo menos ele visse, né? E ela estava sem sutiã, pra falar a verdade. Ela ainda estava sem sutiã. Por quê? Porque ela achou mais fácil, mais prático, né? Pra ela ficar sem sutiã. Ou seja, ia ficar ainda mais difícil, porque ia pique os bicos do peito, né? Os biquinhos do peito, os mamilos, né? Iam ficar à mostra, iam ficar bem destacados na camisa. Mas o pior acontece, né? Porque ela tá lá enchendo os balões de água, dá alguns balões de água pro Shirota, e aí ela acaba enchendo demais o próprio balão de água, que ele acaba estourando em cima dela. Eles tinham proposto um desafio. Ela tinha proposto um desafio, que se ele perdesse, ele compraria um sorvete para ela. Só que com esse estouro do balão, ele acaba falando que vai pegar uma toalha, né, e que vai comprar o sorvete. Por quê? Porque por conta disso tudo, né? Porque ele não queria... já basta a Takamine, ele tem que ficar olhando o corpo da Takamine quase sem roupa na frente dele, outra garota. E aí, quando ele está indo comprar as toalhas, ele acaba pensando na própria Takamine. Só que ele não imaginaria que ela estaria ali pelas redondezas. Tanto que ele senta lá, conversa com essa amiga de infância, estavam tomando picolé.
Ele acaba citando o motivo dele ter ido para aquele cursinho, basicamente, né? Que ele chateou uma garota, né? Que chamou ele para visitar o campus lá que ela iria estudar, a universidade que ela iria estudar. E ele tinha falado que não tinha capacidade para entrar aqui dentro daquela faculdade, mas que ela queria que ele fosse estudar com ela. Com ela. Eu quase falei com ela. Eu quase falei espanhol aqui, né? Então ele decidiu por si só ir atrás de ter esse objetivo, de fazer ela feliz, justamente. Aí a própria amiga de infância dele acaba citando que a menina pode gostar dele, e ele nunca para pra pensar nisso. Só que com isso acaba caindo um pouquinho de sorvete no pescoço dele. Ela acaba lambrando e naquele momento é o momento mais perigoso de todos, porque até que a menina acaba aparecendo ali. E ele estava justamente pensando nela naquele momento, né? E aí eles acabam conversando, ela acaba se lembrando da garota, né? A garota acaba se lembrando da Takamine, né? E aí ela mostra um balão e aí ela pensa que é algo indecente, que eles estavam fazendo algo indecente pelas costas dela. E aí ela vai atrás, né, de encher alguns balões, vai atrás de algumas coisas, né? Só que quando ela chega, ela percebe que o nosso querido Shirota estava enrascado. Ela percebe, ela sente um pequeno clima vindo da Takamine para o Shirota. Então ela já começa a explicar o mal entendido. A gente ia brincar de balões de água. Aí ela já se acalma um pouco e decide brincar também, só que eles deixam isso pra lá depois, né? O nosso querido Shirota acaba indo comprar um refrigerante, porque a amiga de infância dele estava pedindo. A amiga de infância dele estava pedindo por isso, pra deixar ela sozinha. E ela acaba falando que se fosse ela não ia querer que outra pessoa ficasse perto do seu amor. E isso acaba desconfundindo a própria Takamine, porque isso acaba realizando literalmente o que ela sente. Ela acaba sendo descoberta. A nossa querida amiga de infância do nosso querido Shirota acaba tendo, como ela é uma supermodelo, ela acaba indo tirar as fotos, deixando os dois sozinhos. E aí ele conta que estava dentro de um cursinho, que estava estudando justamente para ir para a mesma faculdade. E aí ela fica brava porque a garota que estava com ele acabou descobrindo isso primeiro que ela. E aí ela simplesmente decide tirar a calcinha, ficar sentada e explicar e falar que ela mesma iria fazer ele estudar. E eu espero que não tenha nenhuma provocação sexual dentro dessa tentativa de ajuda. E é isso, galera. Meu nome é Gerindo, do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando um like, compartilhando no canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.